Olá, povo, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Cristo esteja com cada um. Nós estamos dando continuidade ao estudo do livro de Daniel. Terminando o livro de Daniel, entraremos já em Apocalipse. Espero que você tenha gostado do último vídeo e agora nós vamos continuar no capítulo 2, seguindo o que a gente falou no vídeo anterior. Nós vamos fazer só os capítulos proféticos. O capítulo 2, ele é um pouco histórico e um pouco profético, porque ele conta como que Nabucodonosor teve o sonho, o que aconteceu, mas ele é profético também, porque ele abrange a estátua que Nabucodonosor sonhou, e ali conta a história profética dos reinos mundiais. E depois nós vamos estudar a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, que são só os capítulos proféticos. Nós falamos para vocês fazerem a lição de casa, que era estudar o capítulo 1 e ler o capítulo 2, e aí a gente ia continuar o nosso estudo aqui. Bom, para quem já leu o capítulo 2, a gente só vai dar uma passada, mostrar a parte contextual do que estava acontecendo com relação a essa revelação que Deus deu para Daniel. É quando Nabucodonosor tem um sonho, e ele sonha, só que ele acorda, se perturba muito com o sonho, mas ele não lembra qual era o sonho e nem qual que era a interpretação do sonho. E aí ele pede para os seus magos, para os caldeus, para os seus conselheiros falarem para ele o que ele tinha sonhado, e eles falam, não tem como adivinhar o que o rei sonhou. E aí ele resolve matar todo mundo, porque ninguém fala para ele o que está acontecendo. E aí Daniel fica sabendo que ele ia matar os magos, e Daniel e seus amigos estavam incluídos nesse grupo, e eles pedem ao rei um prazo que ele ia orar a Deus e pedir a interpretação, tanto a revelação do sonho como a interpretação do sonho, e Deus revela para Daniel qual que era o sonho. Então, a partir de agora, a gente já vai ver a revelação do sonho. Então, você vai ver uma imagenzinha aí, que o Regis provavelmente vai colocar, do qual foi o sonho de Nabucodonosor. E ele sonha com uma estátua. Diz que é uma estátua terrível, uma estátua muito grande, e que essa estátua era dividida em metais. Então você vai ver a figura da imagem da estátua aí, e ela é dividida, cada parte da estátua, com metais. E ao próprio livro de Daniel, capítulo 2, ele vai dar a interpretação dessa estátua. Ele só não vai dar os nomes dos reinos, que é o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Mas do resto, ele vai dar toda a interpretação do que significa a estátua. Então, ele sonha com uma estátua que tem uma cabeça de ouro, um peito de prata, um ventre de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte barro, parte ferro, e depois vem uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, e destrói o pé dessa estátua, consequentemente toda a estátua é destruída e essa pedra forma um grande reino. E aí Daniel vai dar a interpretação para o rei. E ele começa no verso 37, capítulo 2, no verso 37, ele fala: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, daqui já é o ponto de partida da interpretação da estátua. Ele fala, essa estátua, cada metal dessa estátua simboliza um reino, e você, rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Então, a estátua começa a contar a história dos reinos mundiais. Lembrando que todos os reinos que nós vamos ver aqui na estátua, elas são reinos que dominaram o mundo civilizado da época. E aqui ele começa por Babilônia. Nós sabemos que tivemos outros reinos antes de Babilônia. Nós tivemos o reino assírio e o reino egípcio. Mas aqui, como Daniel começa a interpretação a partir do reino de Babilônia, isso aqui também é muito importante a gente lembrar em profecia, a profecia que é dada para Daniel sempre parte do reino em que ele está vivendo. Então ele começa a interpretar e fala, tu, ó rei, é a cabeça de ouro. E depois ele fala o seguinte, no verso 39, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e é um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então nós temos o reino de Babilônia, que é de 606 a 538 a.C. Depois do reino da Babilônia começa o reino Medo-Pérsia,
liderado por Ciro e Dário, ou Dario, depende da tradução, que dura de 538 a 331 a.C. E depois vem um terceiro reino, que é o Reino de Bronze, que dura de 331 a 168 a.C., que é o reino da Grécia, liderado por Alexandre o Grande. E vocês vão percebendo que os metais vão caindo de valor. O primeiro metal é o ouro, que é a Babilônia, porque foi o reino mais rico de todos esses que são apresentados. Nenhum outro reino teve a riqueza que Babilônia teve. E também não só riqueza material, mas riqueza artística, riqueza científica. Teve muita coisa lá na Babilônia que Nabucodonosor, como nós já vimos no vídeo passado, ele conseguiu levando cativos para a Babilônia, sábios de todo o mundo. Depois dele veio um reino inferior, não era tão deslumbrante como Babilônia, que foi o reino Medo-Pérsia. E depois também não era um reino tão rico como esses dois, que foi o reino grego, só que ele dominou um território muito maior do que esses dois, liderados por Alexandre o Grande. E depois, no verso 40, ele fala: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Então, logo depois do reino grego, começa o Império Romano, liderado por Júlio César, que aí depois todos os imperadores romanos adotam o nome de César, porque ele foi o primeiro, e aí depois você tem Augusto César, Tibério César, Cláudio César e assim por diante. E ele foi o reino mais duro que já existiu na face da Terra. E por isso que ele é tratado aqui como o reino de ferro, porque ele esmiuçava tudo, ele quebrava tudo, destruía tudo. Não tinha nenhum reino que poderia com o poder militar que Roma tinha. E é interessante que o reino de Roma, simbolizado aqui na estátua, são as pernas. E temos duas pernas, é óbvio, né? Porque o reino de Roma também, com o passar do tempo, ele acaba se dividindo em Roma Oriental e Roma Ocidental. Até isso, a revelação do sonho de Nabucodonosor na parte profética, ela detalha bem. E depois, no verso 41, fala que quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, dos dedos, né? Em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro e lodo. Contudo, os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Então aqui ele mostra o que vai acontecer depois de Roma. Roma não é vencida por ninguém, Roma se divide. O Império Romano acaba por causa de intrigas internas e ele acaba se dividindo em 10 reinos. Esses 10 reinos foram os reinos dos hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardios, vândalos, érulos e ostrogodos, que foram os povos que formaram a Europa que nós conhecemos hoje. Então, quando o Império Romano se dissolve, ele acaba dividido entre 10 reinos, que são o princípio da Europa que nós conhecemos hoje. E é interessante que ele fala que uma parte é forte, outra parte é fraca, por isso que é dividido entre barro e ferro. E ele fala que no verso 43, quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante a casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. E realmente, desde o começo da Europa, eles sempre tentaram reunificar a Europa. E teve uma época na Idade Média que quase todos os reinos europeus eram parentes. O rei da Inglaterra casava com uma princesa da França, o reino da Espanha casava com uma princesa de Portugal, o reino da Itália casava com alguém da Áustria, e eles tentavam, por meio de casamento, se reunir, mas não conseguiram e até hoje não conseguem. Tentaram inventar uma moeda em comum, chamada euro, tentaram fazer a União Europeia, só que o Brexit, né, que é o que a Alemanha fez recentemente, saindo da União Europeia, mostra que até hoje eles não vão conseguir se reunir de novo. E é interessante que no verso 44 fala que, mas nos dias desses reis,
o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos os estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e a ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Então ele fala que nos dias desses reis, depois que passarem esses impérios mundiais, que tiver esses impérios divididos, que é a Europa que nós conhecemos hoje, nesses dias vai vir uma pedra que será cortada sem auxílio de mãos. É interessante que para o próprio Nabucodonosor, que está ouvindo a interpretação das escrituras, ele entende que essa pedra não é nada humano. Porque quando ele fala é uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas, significa que é alguma coisa divina. É lógico que Nabucodonosor não conseguiu interpretar isso como sendo o próprio Deus, mas ele sabia que era uma coisa divina, que não era daqui da terra. E é a única coisa que a profecia de Daniel não vai se interpretar. Vocês perceberam que até agora a gente só leu o capítulo 2, não precisamos procurar em nenhuma outra parte da Bíblia para a gente interpretar. A única coisa que a gente pegou fora da Bíblia é a parte histórica. E aqui é um negócio muito importante antes da gente ir para o texto da pedra. Esse capítulo, essa parte da profecia é a base para todas as outras profecias do livro de Daniel. O capítulo 2 de Daniel é a base profética para todos os outros livros, para todas as outras profecias de Daniel. E aqui nós temos uma linha que nós adotamos como interpretação profética, que é a linha historicista. Nós temos várias linhas proféticas de interpretação. Nós temos a linha preterista, a linha futurista, a linha dispensacionalista e a linha historicista. A preterista, o próprio nome diz, que fica tudo no pretérito, no passado, acredita que todas as profecias já aconteceram. A futurista acredita que todas as profecias ainda vão acontecer, ou boa parte dela. A dispensacionalista divide-se a história em dispensações. E a historicista aplica a história nas profecias. E a profecia do capítulo 2 de Daniel é um claro exemplo de que nós devemos adotar o método historicista. Porque ele mesmo vai falando, o rei, você é a cabeça de ouro, depois de você vai vir outro reino, depois outro, depois outro. Então você vai vendo que vai seguindo uma sequência cronológica e nós temos que aplicar a história que nós conhecemos à profecia. Então nós sabemos, pela história, a Bíblia não revela no capítulo 2, em outros capítulos ela vai revelar, mas ela revela que depois de Babilônia veio Medo-Pérsia, depois de Medo-Pérsia veio a Grécia, depois da Grécia veio Roma e depois de Roma veio a Europa. Então a própria história me ensina a profecia. Por isso que nós adotamos o método historicista de interpretação de profecias, e isso é muito importante. Mais para frente a gente vai ver como que isso influencia na minha e na sua fé o método historicista. E já que estamos seguindo uma linha cronológica, diz que no dias desses reis, dos pés de barro, nós vemos uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. Vamos ver o que a Bíblia fala, o que é essa pedra? Lá no livro, na carta do apóstolo Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele fala o seguinte: chegando-vos para ele quem? Jesus Cristo. Como pedras vivas que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de que oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Então, quem é a pedra? É o próprio Jesus Cristo. No próprio versículo 7, ele fala: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Então, a pedra é Jesus Cristo. Então, quando eu vejo essa pedra vindo e destruindo os reinos, simboliza a volta de Jesus. Todas as profecias de Daniel vai apontar para a volta de Jesus, ou de algum ministério de Jesus, mas principalmente para a volta de Jesus. Então, segundo as profecias, ou a profecia do capítulo 2 de Daniel, não falta mais nada para Jesus voltar, segundo a profecia do capítulo 2.
Nós vamos ver mais detalhes em outras profecias. Mas segundo a profecia do capítulo 2 de Daniel, não falta mais nada para Jesus voltar. Porque todos esses impérios que a profecia me relata já passaram, hoje nós vivemos nos pés da estátua, e a única coisa que falta é a pedra vir destruir tudo isso e formar um grande reino, o reino de Deus. Eu gostaria de deixar para vocês um testemunho de um pastor chamado Gerald Marx, é um pastor alemão, e é muito bonita a história dele. Eu gostaria que você prestasse atenção pelo seguinte: o testemunho dele comprova o como nós devemos viver apegados à profecia. O próprio livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 18, diz que sem profecia o povo se corrompe. Quando a igreja, quando o povo de Deus não estuda a profecia, o povo se corrompe. E ele teve um exemplo muito prático na vida dele, de que ele confiou nas profecias e isso acabou salvando a vida deles. Eu deixo esse testemunho para terminar o vídeo, que a graça e a paz de Cristo continue com vocês, aproveitem esse testemunho e nós estaremos aqui no próximo vídeo aprendendo sobre o capítulo 7 de Daniel. A lição de casa para a próxima semana é o capítulo 7 de Daniel, que você possa ler e com atitude de oração para entender o que Deus quer falar para você e que nós possamos estar juntos no próximo vídeo. Deus abençoe e até a próxima. Estava aqui no Brasil, acompanhava os jornais, então eu vi o rádio galego naquele tempo no colégio. Havia uma única rádio no São Paulo, Tupi. Então, quando deu notícia, era uma tarde, em setembro, que a Alemanha acabou de invadir a Polônia. E a Inglaterra, todas as potências declararam guerra. Eu me recordo bem, ele falou, meus patrícios, se nós ganharmos a guerra, e vamos ganhar, ele gritou, eu garanto ao povo alemão 1000 anos de paz. O Hitler chamou todos alemães a Leimar, homens, para voltar para a Alemanha. Ele queria soldados. Era viagem pago, trabalho garantido, tinha toda a vantagem. Então, eles queriam forçar, é tudo por carta, que eu voltasse. Eu estava para começar logo mais o curso de teologia. Carnalmente, meu desejo era ir, imagina, aproveitar. Há tantos anos longe dos meus queridos familiares, eu jogado aqui no Brasil, na miséria, como... Porém, meditei, orei. Me lembrei de Daniel 2. Então escrevi. Meus queridos, irmãos, meu irmão, Hitler não vai ganhar a guerra. Conforme a profecia de Daniel 2, não haverá mais um outro império mundial, depois dos reinos divididos. Portanto, eu não vou interromper o meu alvo, me tornar o ministro do Evangelho em voltar para a Alemanha. Eles me responderam umas cartas mal criadas. Diz, Geraldo, agora você virou judeu mesmo. Guarda o sábado, crê na tal Bíblia, não aceita, não crê no nosso Führer, nosso Hitler. Então, eles fizeram uma carta mal criada, mandaram para mim. Eu fui salvo pelo capítulo 2 de Daniel, porque tinha certeza que Hitler não ia ganhar. Eles falaram, olha, a Bíblia te salvou. Desculpa que nós fomos tão rudes com você. Eu digo, eu sabia. Se vocês tivessem acreditado na Bíblia, vocês não teriam tanta miséria. Vocês teriam emigrado antes que o comunismo os alcançou.